Olá pessoal, queria falar um pouquinho para vocês sobre o posicionamento do cooler na chocadeira. Muita gente pergunta qual a melhor posição, se é colocar ele jogando ar para dentro da chocadeira, se é tirando, se é para ele ficar de cabeça para baixo, nas laterais. Enfim, eu vou explicar um pouquinho para vocês do conceito do cooler dentro da chocadeira. Então, basicamente, nós temos a resistência, que a função dela é aquecer. Então, o que que acontece? O ar, ele tem uma tendência, o ar quente, no caso, a subir, né? Então, quando a gente liga a resistência dentro da chocadeira, o ar quente ele vai subir, vai se acumular aqui, e aqui embaixo tende a ficar um pouco mais frio. Então, quando a gente coloca os ovos aqui no caso, né? Principalmente quando coloca eles sobrepostos, pode acontecer daqui em cima tá, por exemplo, aqui 39 graus e daqui embaixo tá 37 graus. E aí, nesse caso, o sensor que mede o termostato, ele fica um meio termo, né? E ele pode não conseguir exatamente medir essa temperatura, fazer isso aí de maneira correta, né? Essa diferença ela vai se acumulando e pode cada vez ficar mais quente no topo e mais frio aqui embaixo, né? Então, para isso, a gente utiliza o cooler. O cooler ele não precisa ser muito potente, viu? Normalmente, esses coolers são até um pouco fortes demais, se for para chocadeiras de pequeno porte. Por quê? A função do cooler, no caso, pode colocar ele aqui ao centro da chocadeira. Tanto pegando o ar quente e jogando para baixo, quanto pegando o ar frio e jogando ele para cima. Só para fazer esse movimento. Então, deixando o cooler ligado, vai ocorrer uma circulação de ar dentro da chocadeira e a temperatura vai ficar homogênea lá dentro. Então, o ar, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ele vai ficar na temperatura ideal aí, que é a chocadeira, que é 37 graus e meio. Então, não tem necessidade de colocar muitos coolers, colocar muita potência. Tem que fazer no teste no local, ver o melhor posicionamento, para deixar ele apenas circulando o ar. Um outro detalhe é que a função da chocadeira é manter lá tudo a 37 graus e meio. Então, se você colocar um cooler muito potente, ele vai jogar tanto ar nas paredes da chocadeira que vai começar a aquecer as paredes demais. Então, vai ocorrer uma perca de eficiência. Então, ocorre um processo aí que acaba desprendendo mais calor do que o necessário. Então, o cooler ele não precisa ser muito potente. Em alguns casos, a gente pega uns coolers, dependendo do modelo, eles aceitam ligação em série. Então, a gente liga dois coolers em série, a gente fica com dois coolers funcionando em 12 volts, só que ele fica com uma potência menor. Ou então, pega um cooler desse 12 volts, né? E liga ele com uma fonte 9 volts, por exemplo, que aí ele fica funcionando com uma potência menor também. Então, geralmente, não precisa de coolers potentes. Dependendo do caso, vai precisar de uma quantidade maior de cooler, porque às vezes, dependendo do local, não dá para posicionar só um cooler dentro da chocadeira. Tem que posicionar 2 ou 3 para ter uma circulação melhor lá dentro. Porém, esses coolers podem ser de pequeno porte e às vezes até ligando numa fonte de menor potência para eles ficarem mais fracos mesmo a potência. E aí não tem tanto atrito e com isso a chocadeira funciona melhor, se tem menos perca de calor, gasta menos energia também, tudo funciona melhor. Tá bom? Em breve nós vamos estar gravando outros vídeos aí explicando os detalhes das chocadeiras.